Em 17 de agosto de 1945, 3 meses após o fim oficial da Segunda Guerra Mundial, na Europa, um submarino alemão, tipo 7C, emergiu calmamente nas águas próximas à costa da Argentina. Era o U-977, comandado pelo tenente Heinz Schäfer. O que esse submarino nazista ainda fazia navegando sozinho no Atlântico Sul, tanto tempo depois da rendição da Alemanha? Era uma incógnita. E a chegada do U-977 causou comoção internacional e alimentou uma das maiores ondas de teorias conspiratórias da história recente. Nazistas teriam fugido para a América do Sul com tesouros, documentos secretos e, em algumas versões, o próprio Adolf Hitler. O U-977 era um submarino alemão do tipo 7C, embarcação padrão da Kriegsmarine. Foi lançado ao mar em 1943 e teve atuação limitada durante a guerra. Sua missão final, no entanto, é o que o torna lendário. No fim de abril de 1945, quando Hitler já estava morto e Berlim em ruínas, o comando naval alemão ainda emitia ordens a algumas embarcações. O U-977, então atracado na Noruega, recebeu ordens para sair para uma missão no Atlântico Norte. Pouco depois, a Alemanha se rendeu, mas o submarino não retornou. Após receber a notícia de rendição da Alemanha, o comandante Schäfer enfrentou uma decisão: entregar-se imediatamente aos aliados ou fugir. Ele escolheu a fuga e iniciou uma das viagens mais incomuns e misteriosas da guerra. Primeiro, liberou 16 de seus 48 tripulantes que não queriam fazer a viagem até a América do Sul. Depois, navegou submerso por cerca de 66 dias, utilizando o sistema de snorkel, que permitia a entrada de ar para os motores a diesel sem precisar emergir. A viagem do U-977 foi quase inteiramente submersa entre a Europa e a América do Sul, um feito técnico e físico exaustivo o mais possível. Segundo Schäfer, o objetivo era chegar à Argentina, onde ele acreditava que não seriam tratados como criminosos de guerra. Embora o submarino tenha se entregado na Argentina, relatos indicam que o U-977 passou por águas brasileiras e até poderia ter se aproximado da costa. Na época, o Brasil já havia declarado guerra ao eixo, desde 1942, e era aliado dos Estados Unidos. Qualquer presença de submarinos inimigos no litoral era uma ameaça real. A Marinha Brasileira chegou a investigar, mas não conseguiu localizar a embarcação antes de sua rendição formal. Esse detalhe alimentou teorias de que o U-977 poderia ter feito paradas secretas no litoral brasileiro, talvez para abastecimento ou desembarque de passageiros, algo jamais comprovado. Ao chegar à Argentina, o comandante Schäfer se entregou às autoridades locais. O submarino e seus tripulantes foram posteriormente enviados aos Estados Unidos e interrogados intensamente por militares americanos e britânicos. O motivo? Boatos começaram a circular imediatamente, de que o submarino teria levado Hitler fugitivo até a América do Sul, ou teria transportado ouro nazista, ou cientistas e documentos secretos do regime, ou seria apenas a ponta de uma rede de fuga nazista que teria usado a Argentina e o Brasil como refúgio. As investigações oficiais não encontraram nenhuma prova disso. Todos os tripulantes negaram envolvimento com figuras importantes do regime, e não havia carga suspeita a bordo. Mesmo assim, as dúvidas persistiram. Após ser liberado, Heinz Schäfer escreveu um livro chamado U-977, 66 dias sob o mar, onde relatou sua versão da história. Nele tenta explicar a viagem como um ato de sobrevivência e não como uma conspiração. Ele afirma que não havia Hitler nem ouro, nem missão secreta, era apenas um grupo de marinheiros tentando fugir de um destino incerto na Alemanha derrotada. Mas o livro, em vez de encerrar o caso, alimentou ainda mais o imaginário popular. Menos de um mês antes do U-977, outro submarino alemão, o U-530, também se rendeu na Argentina em julho de 1945. Isso só aumentou os boatos. 2 submarinos nazistas chegando à América do Sul de forma suspeita, semanas após o fim da guerra. É claro que a imprensa e os governos começaram a ligar os pontos, muitos deles falsos, outros jamais esclarecidos. E o caso do U-977 permanece sem provas concretas de envolvimento com Hitler ou o alto escalão nazista, mas ainda assim é um dos episódios mais simbólicos do pós-guerra na América do Sul. Ele reflete o caos do fim do conflito, a fuga de nazistas pela rota sul-americana e o modo como mitos se misturam com fatos históricos. O que é certo é que nazistas de verdade vieram para o Brasil e a Argentina, alguns por conta própria, outros por redes de apoio com ajuda internacional. O que nunca se provou é que Hitler, ouro nazista ou segredos militares que estavam a bordo desses submarinos, mas como toda boa história de guerra, o mistério permanece.